No episódio anterior, vocês viram o nosso passeio pelo canal de Bósforo e também a nossa visita a uma mesquita. Nesse episódio, vocês vão ver uma parte subterrânea de Istambul e também um bairro muito inusitado que nós visitamos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. A gente veio visitar a Mesquita Azul, mas a gente chegou 12:30 e estava fechado, porque eles fecham para reza. Então só vai abrir agora às 13h45, 15 para as 2, então a gente vai aproveitar e conhecer a Basílica Cisterna. Olha só, essa aqui é a entrada da Basílica Cisterna. Vamos ver se dá para mostrar aqui. O lugar é bem escuro. Essa aqui é a Basílica Cisterna, porque ela na verdade está do lado de uma basílica, mas é uma cisterna, então isso aqui era o abastecimento de água da cidade. Tem outras cisternas aqui em Istambul, mas essa aqui é uma das principais. E antigamente a água ia até o teto dessas colunas aqui, ó. São 300 colunas de mármore, coisa mais linda. Então, aqui estão as duas, são duas cabeças da Medusa. Aqui, ó, aqui tá uma e ali tá a outra. Aqui, ó. Provavelmente foram as colunas iniciais, né? O início da cisterna. Então, são as colunas principais que sustentam essa cisterna. E tem todos os mitos, né? Sobre a cabeça da Medusa. Então, são várias teorias, mas é um lugar realmente impressionante. Uma curiosidade aqui da cisterna é que as paredes, a altura aqui interna é 4,80 metros e tinha uma capacidade para armazenar 100 mil toneladas de água. Bom, agora a gente chegou aqui na Mesquita Azul e é o mesmo procedimento do Hagia Sophia. As mulheres têm que cobrir a cabeça, têm que tirar os sapatos. Esse aqui é diferente, eles dão um saquinho para você colocar os seus sapatos dentro do saquinho. Lá você tinha um lugar onde você guardava, esse aqui você guarda aqui. Ó, aqui é um pouquinho diferente da Hagia Sophia. Dessa parte aqui para dentro só entram as pessoas que vão rezar. Né? Quem é visitante fica aqui do lado de fora e entram só os homens. Tem um lado que é dos homens e tem um lado que é das mulheres, que é ali atrás. Então, a gente está aqui na Mesquita Azul, mas o que está acontecendo é que ela está sendo toda restaurada. Na verdade, essas colunas aqui elas estão revestidas, né? Só mostra que são as colunas, assim como aqui, ó. O teto também, que isso aqui é um painel que está cobrindo todo o teto da mesquita. Então, a gente não consegue ver a grandiosidade em função dessa reforma. Aqui dá mais ou menos para vocês terem uma ideia de como ela é, ó. Tá vendo aquela parte ali? Olha como ela é alta também ali, igual a Hagia Sophia, onde nós vimos. E tem uns vidros, né, uns vitrais que iluminam
cúpulas lindas, mas tá tudo fechado, ó, por causa da restauração. Então, desse jeito como tá, parece ser uma coisa muito simples, mas na verdade não é. Olha o tamanho dessa coluna. Por essas partes dá mais ou menos para ter uma ideia de como é até onde vai, né? O teto dela é super alto. Olha lá, estão restaurando ela todinha. Ah, foi uma pena, porque não deu para ter muita ideia de como é. Deve ser realmente um lugar muito bonito, mas do jeito que tá, ele não... Você não consegue ver a beleza, né? Porque tá tudo tapado, tem os tapumes aqui em cima, ó. Então o teto fica baixo, as colunas estão todas cobertas. A gente vai ter que voltar, espero que seja no inverno da próxima temporada. E aí a gente vai ficar bastante tempo por aqui em Istambul e com certeza a gente volta aqui para Mesquita Azul. Mostra bem, ó, a coluna como tá sendo todinha restaurada, olha só. É lindo Istambul, né? Istambul é demais. Pode vir para Istambul, que é muito legal. Muito mais legal se você vier de barco, então. O barco é maravilhoso. Ai, deve ser demais, né? Chegar com um veleiro aqui. E aí você pode ficar o tempo que quiser, que fazia tempo que a gente não turistava assim, né? Fazia tempo. E aí como é diferente. Hoje a gente consegue ver muito bem essa diferença. Quando você tá com o seu barco, você não tem pressa para ir, você fica o tempo que quiser. Nós estamos aqui só, por exemplo, dessa vez nessa viagem por 4 dias. E aí a gente tem vários lugares que a gente ainda não foi, que a gente gostaria de ir, mas não dá tempo. Tem outra questão também, por exemplo, já são quase 4 horas da tarde e a gente ainda não comeu. Se a gente tivesse com o nosso barco, a gente fazia nossa refeição, comia no nosso tempo, passeava, ficava aqui quanto tempo a gente quisesse. E turistar não é assim, né? Você às vezes passa o dia sem comer e você tem hora para ir embora. Fome. Vamos embora. Por isso que eu amo essa vida no barco. A gente pegou a estação certa do metrô. Não conheço nada. Aqui tem metrô errado, é novidade. Gente, bem difícil de entender o metrô aqui em Istambul. A gente tinha pego mas aí é a estação final. Aí você faz tipo fica na mesma linha, né? Uma baldeação, fica na mesma linha e vem um outro que atravessa a ponte de Gálata. Mas não está escrito em inglês, então fica difícil descobrir para onde vai. Gente, eu não tô conseguindo entender esse metrô, juro. Tá falando que é o T2, mas aí eu olho aqui no mapa e eu não acho o T2, que vai pro outro lado, lá de Gálata. Olha lá, é T1 também. E aí a gente tem que ir até Caracoy, que vai atravessar a ponte. Vocês estão reparando que o metrô aqui de Istambul, ele não passa por baixo, né? Ele anda por cima. Chegamos aqui em Karaköy, que é o outro lado, é a cidade nova de Istambul, né? Então é dividida entre a cidade histórica, onde nós estamos hospedados, e a nova. Você atravessa por uma ponte e aí você chega na cidade nova. E para o outro lado, do lado direito, está o lado asiático de Istambul, que depois a gente vai lá visitar.
Não dá pra entender nada. Tem chuveiro, compressor. Ó, pra quem tiver barco, vem no centro de Istambul para comprar ferramenta. Dá uma olhada só o que tem de ferramenta aqui. Mostra aqui pra eles aqui, ó. Todo tipo de ferramenta, motosserra, pra quem quiser picar o barco em dois, pra quem tem tudo o que quiser aqui. Gente, que doideira isso aqui. No meio da rua. Olha como é baratinho. Custa 15 liras turcas as torneiras. Isso aqui é muito importante numa emergência no barco, um corta-cabo. Olha cá, você corta o cabo, uma pressão muito forte. Que interessante, a gente não imaginava encontrar isso aqui do lado moderno de Istambul. A gente atravessou a ponte e entramos numa rua. Logo quando você desce a estação, você já está numa rua e tudo que imaginar de ferramenta você encontra aqui nessa rua. É incrível, impressionante. E o preço é bom, hein? Eu vou comprar um soft pad desse aqui. Um soft pad. Ó, um soft pad para polimento de barco. Você usa isso aqui é um velcro, você coloca aqui e põe na sua para polir o barco. Comprou aí para polir o barco, então? Isso aqui é para trabalhar, é excelente porque tem um velcro e você cola aqui, pega aquela maquininha para fazer. E ó, músculo. Quem não sabe, em Turkey, veleiro é gemi. Gemi. Aprenda. Thaisa escolhendo aqui em turco. One bonito, One bonito. one seabass, One seabass. one small salad. Que lugar inusitado é esse que a gente achou, hein? Fomos fuçando. Vamos comprar as ferramentas, um soft pad para trabalhar lá em Chioggia, né? E aí descobrimos esse lugar que é só restaurante de peixe. Maravilhoso. Acho que 6 meses na Turquia vai ser pouco. Várias ferramentas ali naquela rua, não? Muita coisa legal. Ó, ele fez um mix de entradinhas aqui, ó. Eu sei que tem coalhada. Esses outros eu não sei o que é. Esse é hummus. E os outros vamos descobrir o que é. Tá bonito, hein? Bonita essa batata. Olha que lindo. E o meu é um seabass. E no próximo episódio vocês vão ver o lado asiático de Istambul. E também comemoramos o aniversário do Freire com um grupo de brasileiros que encontramos. Não percam, está imperdível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.